2 Coríntios, capítulo 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Versículo 17. Prevenindo os cristãos acerca de falsos ensinamentos, Pedro escreveu o seguinte a respeito dos escritos de Paulo. Como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. 2 Pedro 3, 15 e 16. Mesmo possuindo a linguagem mais difícil, tanto Pedro quanto o próprio Paulo levantaram a questão de que a dificuldade de compreensão não está nos escritos de Paulo, mas na cegueira espiritual dos que se perdem. Não se trata, portanto, de uma mensagem obscura, mas à luz do Evangelho da glória de Cristo. Paulo se colocava longe dos holofotes para pregar tão somente a Cristo Jesus como Senhor e a Ele mesmo como servo por amor de Jesus. Este é o tema central de todas as suas epístolas. A morte, ressurreição e volta de Cristo são amplamente citadas, e diante de um povo extremamente zeloso na lei, mas desprovido de misericórdia, a lei também tornou-se um assunto indispensável em suas cartas às igrejas. Percebendo, porém, que alguns acusavam seus escritos como encobertos ou impossíveis de se entender, simplesmente por recusarem-se a debruçar-se sobre eles com humildade e pelo apego aos pecados que suas palavras condenavam, o apóstolo apontou esta falta de entendimento como cegueira maligna. Assim como no primeiro dia da criação do mundo, Deus fez resplandecer a luz, Gênesis 1:3. A primeira obra que ele realiza na vida do cristão é resplandecer a sua luz em nosso coração e iluminar a nossa vida do conhecimento de sua glória na face de Cristo. Ou seja, a conversão genuína produz iluminação para compreender as sagradas letras que revelam o caráter de Cristo, e isto mediante um coração humilde e sempre agradecido, recebendo este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em suma, Paulo sempre deixava bem claro que não eram as suas palavras ali escritas, mas palavras divinas em linguagem humana. Enfrentando muitas tribulações e perseguições, levava sempre no corpo o morrer de Jesus, desconsiderando a própria vida, por amor a Deus e aos seus semelhantes. Cada palavra que escrevia ou ditava era um claro recado de Deus para o homem. Quando Pedro afirmou que muitos iriam deturpar os escritos de Paulo e as demais escrituras, provavelmente se referiu à quebra do princípio bíblico de que o estudo da Bíblia deve ser um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28:10. Distorcer as palavras de Paulo à luz da sabedoria humana é querer brincar de Deus. Devemos estudar as cartas de Paulo à luz de toda a Escritura, comparando texto com texto, orando para que o Espírito Santo seja o nosso instrutor bíblico. O estudo da Bíblia proporciona a paz e a felicidade que nada neste mundo pode superar, de modo que aumenta a nossa fé e nos impulsiona a falar. Eu criei, por isso é que falei. Aquele que um dia usufruíra do melhor da terra e tinha seu nome no rol dos maiores doutores da lei, deixou tudo para trás, para sofrer tribulações e tristezas por amor de Jesus. Eu não sei o que você deixou, ou que ainda precisa deixar para seguir a Jesus. Não conheço os seus problemas, nem o que lhe aflige, mas posso lhe garantir uma coisa: tudo isso é passageiro e produzirá eterno peso de glória acima de toda comparação. Persevere em estudar a palavra de Deus e em examiná-la como quem procura um tesouro, porque este tesouro é encontrado por todo aquele que se dedica a procurá-lo. E como salmista, encontraremos conforto na tribulação. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmo 119, 50. Bom dia, vivificados pela palavra de Deus. Rosana Garcia Barros.